Foi traída, tá doendo aqui no corpo, aqui no coração, aqui na mente, dói tudo. É verdade, dói. A traição, ela pode chegar a ser até uma dor física. As pessoas que foram traídas, elas sentem dores emocionais, mentais e físicas muitas das vezes. Você está naquele processo onde você, quando se lembra de tudo que já aconteceu de bom na vida de vocês, que você se pergunta por que ele me traiu, o que foi que faltou aqui dentro de casa, o que foi que eu deixei de fazer que fez com que ele fosse olhar para fora, ou será que ele era um cretino, um canalha e eu nunca vi isso? Por que eu deixei isso acontecer? Se você está nesse processo, nesse momento do seu pensar, você está num processo de tristeza profunda que vai indo e muitas das vezes pode até te levar a uma depressão. Mas olha o que acontece também, né? Quando você está dentro do relacionamento, você não decidiu por sair ainda desse relacionamento, você não sabe se você tenta, você não sabe se você cai fora, você está naquele, né, aquele negócio. Eu não sei se eu fico, se eu vou, se eu restauro, se eu caio de fora, enfim. Daquela bagunça que fica na cabeça, se você tá dentro desse processo, você vai ladeira abaixo em alguns momentos e de repente sobe, numa ansiedade desesperada, o coração acelera, o corpo dá até uns tremorezinhos, a mente começa a pensar muito rápido, né? E você às vezes fala rápido, se mexe rápido, porque você está entrando mesmo no processo de ansiedade ao mesmo tempo que você entra num processo de queda. Olha que coisa, né? Como é que isso provoca situações dentro da gente e sensações dentro da gente, aliás, né? Que fazem com que a gente vá perdendo o controle não só sobre a nossa mente ou sobre nossas emoções, mas sobre o nosso físico. E o que é que está acontecendo? Você está entrando nesse processo de tristeza, de repente você entra assim num choque danado dentro de você, cai um monte de adrenalina dentro de você, porque você tem medo do que pode estar acontecendo enquanto você não está controlando o que ele está fazendo, o que você não está vendo, não está sabendo, né? O seu imaginário começa a agir e aí você vai então jogando bastante adrenalina em você, chega uma hora que você esgota o seu organismo e ó, cai no processo de tristeza profunda. Menina, ufa, é muito difícil ser traída, porque tem toda a questão de você olhar para o outro, olhar para a sua vida, olhar para a vida a dois e olhar para o que está acontecendo dentro de você, que é dificílimo de controlar, né não? Então, vamos falar sobre isso, porque você precisa entender uma coisa. Para você acabar com todas essas sensações horríveis que estão acontecendo no seu físico, no seu emocional, na sua mente e na sua realidade, você precisa superar essa traição. Então vamos falar sobre isso agora, mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica e terapeuta de casais e eu estou agora, nesse momento, ajudando mulheres a superarem aí esse processo de traição. Então, hoje eu quero te explicar uma coisa. É necessário por você, pela sua saúde emocional, mental e física, que você supere essa traição. Nossa, mas aquela que assistir esse vídeo sem assistir até o final, já sei que vai estar lá dando aquele dislike, dizendo superar nada, não sei o que, ele é um canalha, ele é um cretino, ele é não sei o que. Calma, minha querida. Calma. O negócio é o seguinte, se você não supera essa traição, você vai pensar no seu canalha, cretino, não sei o quê, para o resto da vida. Seja ele ali do seu ladinho, você vendo ele ser canalha, cretino todo santo dia, quando você acorda, a hora que você dorme, ou seja longe, porque você não se desvincula dessa situação, porque esse ciclo não se fecha. Então, é necessário que esse ciclo da traição, ele se feche para que você possa viver em paz e poder finalmente decidir aquilo que hoje te atormenta, mas que você nem sabe verbalizar. Hoje, o que te atormenta não é a traição em si, que ele cometeu com você, mas sim a traição que você está cometendo com você mesma. Eu? Não é isso que você está pensando? Eu que estou me traindo? Porque você só fica
nessa neurose do que está acontecendo e como eu vou resolver esse problema, quando você olha para você e você se pergunta: por que eu não tenho coragem de decidir? Por que eu não tenho coragem de cair fora e simplesmente não olhar mais para a cara dele e ir ser feliz, fingir que nada disso aconteceu? Eu vou ser feliz e que se dane, não tem história de passado que a gente construiu, não tenho apego a nada disso, eu posso me desapegar de tudo isso que a gente construiu, olhar para trás e falar: ah, tá, que legal que a gente construiu um negócio ali, deu tudo certo naquele momento, depois não deu certo mais, foi eterno enquanto durou, eu tô indo viver minha vida. Você não consegue fazer isso. Por isso que você se trai consigo mesma e você tem mais raiva, na verdade, é de você dentro dessa situação do que muitas das vezes o que ele fez com você. O que ele fez com você dói muito logo no início, mas quando você fica dentro desse casamento todos os dias se martirizando, você não está mais se alimentando da dor que ele provocou em você. E você está se alimentando da dor que você se provoca todo santo dia quando você se lembra que você não decidiu por sair. Aí você está se perguntando: mas Carla, o seu canal não é um canal que fala com pessoas que querem ficar dentro do casamento? Pois bem, você está dentro do casamento, mas você pensa nisso todo santo dia e é por isso que você fica atormentada dentro do seu casamento. Outra coisa também que acontece muito é de pessoas que decidem sim por sair e elas vão embora, só que quando ela tá lá sozinha, quietinha, porque ela foi a durona, a fantástica, a não sei o que tomou a decisão de não se trair, de não ficar falando e olhando pra cara daquele canalha todo dia, ela pega, vai embora e na hora que ela tá construindo a vida solo dela, ela começa a lembrar de tudo que ela construiu com ele e ela não consegue se desvincular desse passado e ela toda hora dá aquela olhada de rabo de olho para ver o que ele tá fazendo. Tá vivendo a vida solo dela aqui, dizendo que ela é a durona, a fortuna, a poderosésima, que não vai ficar com esse cara de jeito nenhum, mas tá olhando pra ele e tá olhando pra vida dele. Aí vê que ele tá de namorico, aí vê que ele tá de não sei o quê. Aí ela começa a enlouquecer aqui na vida solo dela, que ela abandona já já e corre para trás dele, atrás dele, e ela começa a se humilhar diante dele para voltar. E aí esse cara não vai respeitar nunca mais, você não tem a dúvida. Portanto, se você foi traída e está passando por todo esse turbilhão aí, esse processo interno, ainda é melhor que você esteja muito infeliz aí dentro do seu casamento do que na vida solo olhando para lá para ele. Se você vai para a vida solo feliz da vida e não tem mais remorso de olhar para trás, beleza, que bom para você, é isso mesmo. Vai-te embora ser feliz, que é a melhor coisa que você faz por você. Agora, viver essa vida solo só para fazer a aparência social acontecer e você sair com o título de a mulherona que não deixa ninguém te trair, que com você tudo acontece, faz não sei o que, papapá, muito cuidado. Porque se não for essa sua verdade, você voltar, aí fica difícil de reverter, restaurar esse casamento de verdade. Porque aí ele aprendeu que com você pode sim fazer o que ele quiser, que afinal de contas você sai e você volta pedindo arrego, tá? Mas, em geral, eu tô falando com mulheres que estão sim casadas ainda, elas estão sofrendo com essa traição que aconteceu, elas não sabem mais o que fazer com isso, porque é uma dor imensa que ela não passa, né? E essa ainda é a melhor situação das piores que você possa estar vivendo, né? É horrível falar isso, mas é verdade, porque você já viu que a outra é bem pior do que a sua, né? Então, vamos lá. Você tá aí dentro desse casamento, ele tá dentro de casa ainda, você sabe que você foi traída, você tá convivendo com essa dor, talvez você esteja convivendo ainda com essa confusão acontecendo, pode ser que esteja muito recente, né? Você tá aí batendo cabeça com essa história. E o que você precisa entender é o seguinte: o processo de superar uma traição, primeiro ele passa por você olhar para você e você se respeitar, né? Se dar um carinho, de se dizer o seguinte: tudo bem se eu ficar aqui nessa relação por agora. A minha vida tinha uma rotina até ontem, quando eu não sabia que eu estava sendo traída.
eu achava que eu vivia uma determinada vida. Hoje, eu sei que eu vivo outra. Eu dormi e eu acordei em outra vida. Porque geralmente traição é assim, parece que você dormiu um dia numa vida e você acordou em outra que não era sua. Tanto é que o relato de uma mulher traída, em geral, é: eu não sei o que eu quero, eu só quero que esse pesadelo acabe e a minha vida volte a ser o que ela era antes, né? A grande maioria de vocês, quando vem para atendimento, principalmente individual comigo, fala isso: eu queria que a minha vida fosse o que era antes, que isso não tivesse acontecido. Só que infelizmente isso aconteceu, a gente não tem como apagar esse passado, então a gente precisa superar esse negócio, né? Então, esse processo que aconteceu com você, de você dormir numa vida e acordar em outra, infelizmente aconteceu, aceita que ele aconteceu e ponto, e não se cobre demais. Não comece a dizer para você que tudo foi culpa sua, ou que faltou alguma coisa dentro da sua casa, ou que você não observou alguma coisa. Esse não é o momento de você fazer isso com você, tá? Começa a ficar tranquila dentro da sua casinha, guardadinha, explana isso, explica isso, fala sobre a traição para poucas pessoas, porque as pessoas vão vir com as verdades dela para te aconselhar, e a verdade de uma determinada amiga pode ser que traição não tem jeito, tem que botar esse canalha pra fora, sai você desse casamento, e de repente você não tá pronta pra isso, porque pode ser que você chute o balde e vá buscar o balde correndo, né? E aí você volta mais humilhada, você ainda não sabe se você tem condições de sair verdadeiramente dessa relação. O que é sair verdadeiramente dessa relação? É ir ser feliz de verdade sem olhar pra trás. Tá? Se você não sabe se você é capaz de fazer isso, mesmo que ele seja mais feliz que você, esfrega a felicidade na sua cara, você fica lá felizona, falando: que bom que você tá sendo feliz, eu tô ótima, feliz também. E não me interessa se você é feliz, se você é triste, se você... é a minha vida que interessa. Se isso não vai acontecer com você, minha filha, não se mete com esse negócio. Nem ouve essa amiga aí, que ela não tá sendo sua amiga nesse momento, tá? Porque você vai voltar muito pior. Você não está preparada, por exemplo, para conselhos, né, de pessoas que vão dizer para você: corre atrás daquela mulher, faz, acontece, que ela é uma cretina, que ela não teve sororidade, que ela não teve isso, que mulher... A gente não tem que correr atrás de mulher de ninguém, mulher nenhuma, né? Porque o problema é que quem te traiu foi o seu marido, não foi essa mulher. E é muito difícil uma mulher traída entender isso. Em geral, a mulher traída, ela quer telefonar para outra e falar: sabia que ele tem família? Deixa ele em paz, deixa ele para mim. Eu já vi isso acontecer, e isso é de uma das maiores humilhações que uma mulher pode passar na vida. Ela, quando supera a traição, e ela fez isso porque ela não estava bem orientada, quando ela supera a traição, uma das maiores dores que as mulheres relatam é o fato de ter ido falar com a amante, que ela se arrepende de ter ido falar com a amante. Porque a amante ou a criatura lá, a peguete, ou não sei o que, ela tá vivendo a vida dela. Quem tinha que estar olhando para o cuidado com a família era o seu marido, não era ela. Ela tá lá na pista. Quem quiser vir, que venha. É o seu marido que tinha que estar ali olhando para dentro da casa dele e não para a pista, né não? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Cuidado com quem você vai ouvir, porque senão vai ser difícil de você realmente entrar no processo de superação. Seja uma pessoa carinhosa com você mesma, porque afinal de contas, já houve muita falta de carinho com você. Quem tinha que estar olhando para você e te dando carinho, não olhou. Por algum motivo, ele não olhou. E aí você também vai deixar de olhar? O fato de você deixar de olhar para você e se tratar como uma pessoa que vai se rebaixar ao nível de uma amante, de uma peguete ou de uma, sei lá, de uma qualquer desavisada que não sabia que seu marido era casado e que ela tava ali tipo, só queria estar namorando, só queria estar não sei o quê. Se você for fazer esse tipo de papel, você vai ter uma marca emocional negativa muito forte na hora que você superar, tá? Então, não tenha. Guarde-se, resguarde-se. Não é engolir sapo, é você ficar quietinha, sabe? Para você, inclusive, poder observar melhor o que está acontecendo no seu ambiente, tá? A segunda coisa, para você entender a superação de uma traição,
é que você precisa compreender uma coisa: não foi culpa sua. A traição, ela não é culpa sua. Quando a gente diz assim, a gente não, né? Quando se diz, né? Ele foi procurar na rua o que estava faltando em casa. Não estava faltando em casa, estava faltando dentro dele. Quando a gente faz o processo de análise do que foi que aconteceu para que ele traísse, qual foi o motivador da traição, a gente enxerga quem é esse homem. É nele que está o problema, não é em você. Não é porque você não estava com o bumbum na nuca que ele te traiu. Ele te traiu porque ele procurava alguma coisa que não estava acontecendo dentro dele. Ele foi procurar algo que estava vazio dentro dele e que ele foi preencher em outros lugares. Então, essa procura, ela está muito relacionada ao que a gente chama de segunda camada. Essa segunda camada é aquilo que quem não é profissional não consegue enxergar, não consegue ver. Porque, às vezes, o bumbum na nuca não é um bumbum na nuca, é um troféu. O que ele queria era mostrar um troféu de que ele ganhou algo, de que ele consegue algo que é diferente que os outros não têm. E por que ele quer esse troféu? Porque ele está com a baixa autoestima. Porque ele é um homem que provavelmente não consegue se realizar a ponto das pessoas o elogiarem por aquilo que ele é. Ele não consegue entrar num lugar e as pessoas começarem a dizer como ele é o F, né? Como ele é o cara, como ele é o tal. E aí ele precisa de outros artifícios que mostram o que ele tem, o que ele pode fazer para que ele esteja dentro de um determinado ambiente onde as pessoas que são pares dele olhem para ele e o invejem. E olhem para ele e digam como ele é o F, como ele é o cara, como ele é o lá, né? Então, tudo isso é o que a gente chama de segunda camada. Então, um homem que trai e ele não tem uma doença patológica, né? Ele não está dentro de uma patologia sexual, porque sim, infelizmente, existem pessoas que elas têm distúrbios sexuais e aí a gente precisa observar por que essa pessoa precisa de tanta, né? De tanta coisa. Por que precisa de tanto, né? Por que precisa ser tão variado? Por que precisa... Então, tudo isso está dentro de uma observação de níveis. Essa pessoa, ela pode estar num nível já de distúrbios, né? E aí... a traição vai ser inevitável. Aí resta saber se essa esposa, ela tá afim disso. Se ela falar, então, eu não dou conta, então vai lá, porque ele tem lá a questão dele, né, que ele precisa se tratar e, enfim, né? Mas, em geral, é raríssimo acontecer isso. Na grande maioria, a traição, ela acontece por fatores que estão relacionados a esse homem por falta de algo dentro dele. E como o homem não procura terapia, eles vão procurar outras coisas achando que eles vão se resolver e não vai resolver nada. Ele vai ficar procurando uma mulher vazia, outra vazia, cada uma mais vazia do que a outra, né? Então, tem que prestar atenção nisso para que você não traga a culpa para você, principalmente se quando você cobrou a traição, você ouviu aquela frase: porque você não faz isso, eu fui procurar quem fizesse, ou porque dentro de casa isso não acontece, eu fui procurar quem fizesse. Não foi isso. Não traga essa culpa para você, porque inclusive fica mais difícil para você superar essa traição, porque você vai se colocar num processo de comparativo com essa mulher que foi o pivô do estrago aí, né, do seu casamento. E você é uma pessoa que é incomparável. Ela também é incomparável, né? É difícil a gente se comparar a outra pessoa, porque nós viemos de bases completamente diferentes e com certeza o seu resultado nunca será igual ao dela, o meu resultado nunca será igual ao seu, né? Porque não dá. A gente tem bases diferentes de vida, de criação, de entendimento de mundo, de valores internos. Se a gente for falar da questão física,
Eu não consigo ter um bumbum na nuca. Nem que eu male muito, eu queira muito, porque a minha estrutura física não é de bumbum na nuca. Então, como é que eu vou competir com uma mulher que bota o bumbum na nuca? Não dá, né? Vai virar um suplício na minha vida esse tipo de competição. Não é por aí que você tem que ir, tá? Respeite-se. Olhe para você e se diga, olha, já que ele faltou ao respeito comigo, eu estou me respeitando nesse momento. Quando você também está no processo de superar a traição, uma das coisas que você precisa muito, 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 muito fazer é reestruturar limites. Principalmente os limites que estão relacionados à questão da vida íntima do casal. Se você não consegue fazer essa reestruturação porque você não consegue dizer não para ele, eu vou te colocar um medinho mesmo para que você se autorrespeite. Lembre-se que você não tem mais o controle sobre o que ele andou fazendo e se isso pode trazer para você alguma doença. Sim, infelizmente é um número bem razoável e considerável de mulheres que elas foram traídas e elas acabam ganhando de presente e de brinde, além da traição, uma doença, né? E não raro são doenças bem complicadas de serem tratadas. Portanto, uma das primeiras coisas que você precisa fazer quando você descobre uma traição e que vai contar, inclusive, muitos pontos a seu favor quando você fizer a sua reestruturação de vida do seu casamento ou da sua vida solo, não sei qual seria a sua decisão, é você ter esse exame em mãos. De você poder negociar com ele ali o que é que ele fez com a vida da família, principalmente se você é mãe. A que ponto chegou a irresponsabilidade dele para com a família dele, para com você, e a que ponto chega esse vazio que ele carrega como homem, que faz ele procurar esse tipo de artifício para se preencher, em vez dele tentar se preencher da forma correta, né? Então, ele coloca em risco toda uma família por causa desse vazio que ele carrega. E é incrível como quando as coisas começam a se estruturar e que chega o momento correto de se falar sobre esse assunto com esse marido, porque sim, chega uma hora que seja para você fazer a sua decisão de ficar ou ir embora, essa conversa ela precisa acontecer para que ele entenda o grau de responsabilidade que ele tem que ter. Porque quando você se decide por uma vida monogâmica, você está dizendo para outra pessoa não que você é apenas fiel, mas que você também está protegendo a saúde daquela pessoa, né? Então, essa conversa, ela sempre acontece nos meus processos, principalmente quando a pessoa diz que ela decidiu ficar, né? Que ela quer restaurar o casamento dela. Então, essa conversa, ela não passa, a gente faz. Por isso, eu peço sempre para que as minhas alunas ou as minhas clientes ou pacientes, né, porque eu faço as 3 modalidades, elas façam um exame para saber se tem alguma questão, né, a ser tratada, tá? Quando você está dentro do processo de superação, você precisa compreender também o seguinte, você precisa se restabelecer como pessoa. Trabalhar a sua autoconfiança, trabalhar a sua autoestima, porque você vai precisar muito dela para que você possa fazer esse esvaziamento dessa dor. Quando a gente está com a nossa autoestima em dia, a nossa autoconfiança em dia, a gente consegue entender com mais clareza aquele ponto que eu trouxe dizendo para você não foi culpa sua. Você começa a compreender que aquilo faz parte do outro e não de você. Que se houve algum tipo de colaboração negativa da sua parte, ela foi uma colaboração negativa inconsciente. E você vai poder entender através dessa colaboração negativa inconsciente o que é que a partir de agora você pode fazer para que isso não aconteça mais, pelo menos de forma inconsciente. Ou que você não permita que isso aconteça mais, que isso não se repita mais. Muitas das vezes, dentro do processo, né, de reforço de autoestima e de autoconfiança, a mulher descobre
que a falta da postura, do posicionamento dela no casamento abriu brechas para que esse homem entendesse que sim, era possível a traição, mas perdão sempre. E por que você tá falando, mas Carla, do que você tá falando, né? Por que você deve estar pensando assim, não, eu dei brecha, você acabou de dizer que a culpa não era minha e eu que dei brecha? Então, dentro de um casamento, a gente tem uma questão de valores internos. E os valores que pautam a traição ou a não traição, eles são valores como honestidade, lealdade, cumplicidade, amizade. E quando a gente não sabe fazer esse comparativo de valores, qual é o grau desses valores dentro da gente e dentro do nosso parceiro, a gente não sabe com quem a gente está lidando, né? Então, quando vocês se casaram, eu sempre brinco que deveria acontecer isso, né? Quando as pessoas se casam, deveria haver um alinhamento de valores internos para você saber do que o outro é capaz ou não é capaz, para você não cobrar em além e não cobrar menos também, né? Porque sim, dentro de uma relação de casamento existem cobranças, é normal, a gente está dentro de um amor condicional. Tanto é que você pensa, eu me separo, ele não está me entregando as condições que fizeram com que a gente dissesse que a gente queria estar junto. Ele não está me dando as condições. Então, talvez eu queira me separar. Ou seja, a gente está falando de um amor condicional, né? Então, quando a gente olha para esse amor condicional e a gente vê que a gente tem valores internos muito diferentes, a gente precisa saber até onde o outro é capaz de nos entregar. Então, o que falta muitas vezes é olhar para esse valor de lealdade, de verdade, de honestidade, qual é o grau que essa pessoa tem e qual é o grau que você tem. Às vezes, para você, lealdade, verdade e tal, tudo isso está num grau muito alto, porque você é capaz de entregar isso e você quer receber isso de volta, porque dentro do seu processo de autoestima e autoconfiança, você sabe que você é capaz de vivenciar qualquer situação sem se abalar. Você sabe que se algum cara vier e fizer um fio-fio para você, você vai rir, vai se divertir, ou você vai achar aquilo dali um absurdo e você não vai dar trela para aquela pessoa. Você vai cair fora e não vai nada além daquilo, de ter sido uma coisa engraçada que aconteceu no seu dia, até uma coisa que te aborreceu e você não olhou para trás e aquilo não se desenvolveu. Porque o seu valor de lealdade, verdade, fidelidade é muito alto. De repente, o valor do seu marido de lealdade, verdade, tudo isso, ele tá mais maleável, ele é mais baixo. E aí, esse valor, ele vai ter que ser compreendido como aquilo que está faltando dentro da autoestima dele, né? Então, se ele precisa que a lealdade dele seja mais baixa, é por causa de quê? Por que alguém quer que a lealdade seja mais baixa? Porque ele quer saber se alguém quer negociar alguma coisa com ele. Se ele precisa negociar lealdade, se ele precisa negociar fidelidade, é porque alguma coisa dentro dele não tá legal, não tá boa, tá vazia ainda, né? E aí, por que você tem uma certa responsabilidade por isso, que não é culpa, mas responsabilidade? Porque diante do momento que você vê que ele não está sendo leal com você, diante do momento que você vê que ele não está sendo verdadeiro com você, pode ser que você tenha passado para ele algumas posturas que tenham dito para ele o recado que ele queria ouvir. Pode me trair à vontade, que eu não vou fazer nada com você. Apesar do seu valor de lealdade ser alto e você querer exigir isso, você podia estar com outras questões acontecendo dentro de você que estavam mostrando para ele que ele era o cara, que ele era o cara que podia fazer tudo, que você estava de quatro por ele desesperada, e aí ele achou que podia fazer, né? E esses comportamentos, que podem ter sido esses que eu expliquei, ou pode ter sido N outros, às vezes até mais sutis,
eles às vezes eles não são vistos por nós dessa forma, porque pra gente é o nosso comportamento, é difícil a gente olhar e falar, será que isso deu brecha para isso, deu brecha para aquilo? Então, você precisa passar por esse processo de observação para você poder entender que comportamento foi esse que fez o outro se encorajar, né? Porque o nosso comportamento dentro do casamento, ele pode encorajar ou desencorajar o outro a fazer alguma coisa. Porque ele podia ter lá a baixa estima dele, o vazio dele, mas ele tá com uma mulher que desencoraja tanto ele a ir procurar alguma coisa fora, né? Que ele tem tanto medo que ele prefere até se minguar lá dentro e virar aquele casal que briga o dia inteiro, né? Então, para ele não brigar o dia inteiro, ele observa algum comportamento que encoraja ele a cair fora e ele vai cair fora, entendeu? Para que você precisa saber sobre esse comportamento? Não que esse comportamento ele tenha trazido para você, por exemplo, malefícios na sua vida total. Eu vou até explicar depois um exemplo desse comportamento. Mas você precisa saber porque ele é um comportamento de estratégia, que dá ao outro um aval que ele pode fazer alguma coisa. Então vamos lá. Eu tive uma aluna, né, de um curso que passou recentemente, que ela tinha uma casa, né, e ela morava nessa casa com esse marido e tal, com a família, tudo bonitinho. Só que essa casa foi conquistada com muito sacrifício e tal, era uma casa muito pequenininha, era a primeira casa do casal. E essa casa, ela ficava muito longe, muito complicado, e aí ela queria morar mais perto da família dela, porque ela queria ajuda no dia a dia com as crianças. Eles tinham condições de contratar uma babá, mas ela não queria, ela queria voltar para perto da casa da mãe dela, para ela ter a ajuda da mãe dela, né? E o marido, ele estava sempre reticente, porque tudo que ele queria era uma vida independente de pai, de mãe, ele não tinha nenhum problema com a sogra, ele não tinha nenhum problema com a mãe dele, nada disso. Mas ele queria uma vida de crescimento independente, onde eles pudessem conquistar coisas, vivenciar determinadas coisas diferentes. E ela tinha um padrão bem dependente emocional. Ela falava com a mãe dela todo dia, várias horas, várias vezes ao dia, ela pedia ajuda toda hora, então assim, ela se virava muito pouco sozinha, né? E aí o que aconteceu? Ela conseguiu convencer ele de eles irem morar do lado da casa da mãe dela. E isso para ele foi um retrocesso, né? Porque ele é um cara muito ambicioso, ele estava muito afim de ganhar a vida e para ele conquistar aquele apartamento já era um ganho, ele podia pagar uma babá, ele oferecia o apoio de uma babá e ela sempre dizia que não. E aí então eles alugaram o apartamento que eles compraram e eles foram morar de aluguel do lado da casa da mãe dela. Esse homem, ele começou então a murchar, ele começou a ficar se sentindo menor, porque as pessoas do bairro achavam que eles tinham voltado porque alguma coisa tinha dado errado na vida deles, porque afinal de contas eles lá moravam num apartamento próprio e agora eles moram num apartamento alugado, e começou aquela fofoca, aquela coisa toda. Ela todo dia ficava vivendo a vida da mãe dela, né? Almoçava na casa da mãe dela, jantava na casa da mãe dela, ele também às vezes almoçava, jantava, então eles acabaram a vida deles matrimonial de construção de família, percebe? Então, é desse tipo de comportamento que eu tô falando. Às vezes, o nosso comportamento permite, entre aspas, que o comportamento do outro seja de liberdade. Porque esse outro, ele começa a entender que ele não está dentro de um relacionamento de casamento mais. Ela ali, por exemplo, ela voltou totalmente a ser filha. E aí ele ficou sem lugar nessa história. Ele inclusive disse que ele não se sentia bem mais, apesar de não ter nenhuma ligação com os apartamentos,
ele não se sentia bem mais morando ali do lado e fazendo as coisas que um casal faz, porque ele achava que inclusive a sogra dele ia aparecer qualquer hora na casa dele, né? Porque, enfim, a sogra tinha a chave da casa, porque era para facilitar a movimentação e tal. Ele perdeu a individualidade, a privacidade dele. E aí, o que ele começou a fazer? Senha no celular, individualidade e privacidade na rua, né? Então, ele começou a levar o comportamento dele para fora de casa e não mais estar ali dentro com aquela esposa, né? E pronto. Aconteceu a traição lá fora, né? Porque afinal de contas, lá dentro da casa dele, ele não estava conseguindo mais ser ele mesmo, vivenciar as situações que ele queria vivenciar, e ele tinha construído todo esse padrão da outra casa. Então, assim, é culpa dela? Foi culpa dela? Não. Estava faltando alguma coisa dentro dele que ele não conseguiu compreender que estava faltando e que ele podia ter ido conversar e que eles podiam ter feito um processo de terapia de casal onde eles fossem organizar tudo isso antes que a traição acontecesse, né? Ali, inclusive, a traição para ele soou até como um processo de vingança, porque ele entendeu que ele, quando foi para casa da mãe dela, ele foi rebaixado, né, como homem, porque ele se sentia um homem provedor, que fazia tudo pela família dele, que estava conquistando o espaço e de repente ele se viu julgado pelas pessoas, né, de que alguma coisa deu errado na vida desse casal, porque voltaram aqui para baixo da asa da mãe dela, né? Então olha só para ele, olha o brio, olha o orgulho aí sendo ferido, né? Então, tem que prestar atenção nessas coisas. Mas, enfim, esse casal, eles não conversaram a respeito disso na época certa, houve a traição, e aí, quando ela veio pra mim, já estava assim, tudo estabelecido. Quando a gente foi fazer a superação da traição, passou por todo o processo, deu tudo certo, e ela entendeu qual foi o ponto dela, que foi o comportamento equivocado, que pode ter aliado aí, né, a já o buraco que ele tinha dentro dele, pode ter dado o gatilho do buraco que tinha dentro dele, né, que era o orgulho, né, o buraco dele, inclusive, era o orgulho, ele já tinha uma linha diferenciada mesmo dela de fidelidade, de lealdade, e ele tinha uma questão de que ele era super orgulhoso, ele não admitia retrocessos na vida dele, e foi exatamente o que o comportamento dela obrigou ele a fazer. Então, é culpa dela? Não. Foi culpa dos dois que não sentaram e conversaram, muito mais dele do que dela. Só que dentro de uma superação de casamento, a gente não fica dizendo, olha, 50% da culpa sua, 50% da culpa sua, tá? Ah, não, foi 70% seu e o do outro foi ti. Não é assim que funciona, né? A gente precisa superar e apagar tudo, né? Mas, para que você que tá leiga, fala ainda pensando, não, tem culpa, tem culpa, tem culpa, eu tenho que conversar com você, não tem culpa para você poder entender. Então, pronto, tinha culpa dele, tinha essa situação que ela não observou que contribuiu para o gatilho dele, tá bom? Então, vamos agora pensar o seguinte, dentro então de uma superação de casamento, você precisa passar, de traição, desculpa, você precisa passar por todo esse processo, né? Então, para você superar uma traição, você passa pelo processo de entender que a culpa não foi sua, você passa pelo processo de entender que você precisa poupar, né, a sua energia, não tem que falar com a outra, não tem que se expor, não tem que nada disso, não tem que ouvir demais as pessoas que não vão contribuir com o seu momento para você realmente tomar uma boa decisão, né? Você precisa se cuidar, olhar para dentro de você, reestruturar a sua autoconfiança, sua autoestima, porque aí você vai ter a capacidade de observar o que foi que faltou dentro dele, qual era o vazio dele. O vazio dele é o porquê que a traição aconteceu. Uma mulher, quando ela entende por que ela foi traída, e aí o porquê não é porque a outra tinha bumbum na nuca e você não, é aquilo que a gente falou das camadas, quando ela entende, parece que muita coisa dessa história dessa traição desaba dentro dela.
ela entende que aquilo dali não era uma coisa que dizia respeito a ela, que ela não tinha como competir, ela não tinha como dar aquilo, e ela se alivia porque ela vê que não era com ela de verdade, era tudo com ele. A única coisa que ela pode ter feito foi a contribuição do comportamento. E muitas das vezes esse homem, ele pega esse comportamento que ele já entendeu que foi o gatilho e ele usa estrategicamente para colocar toda a culpa da traição nessa mulher. Por isso que eu digo que é importante você saber fazer essa avaliação do seu comportamento, o qual faltou o limite para ele entender que com você de jeito nenhum, porque é esse uso estratégico que vai acontecer, né? E aí você vai se dizer, não, realmente, eu deixei isso aberto, ou eu não soube muito administrar isso, ou eu, nossa, pior que eu fiz mesmo, aí você, ai, a culpa é toda minha, né? Já pensou se a minha aluna, porque ela foi morar do lado da casa da mãe, porque ela se sentia mais segura, porque dentro do processo dela de dependência emocional, aquilo dali trazia para ela uma situação mais segura, né, de se sentir melhor. Já pensou se ela deixasse que ele dissesse para ela, ah, foi porque a gente veio morar do lado da casa da sua mãe, foi porque a gente veio morar do lado da... Ia chegar uma hora que ela ia falar, ele me traiu porque eu fui morar do lado da casa da minha mãe. Não foi por isso. Isso foi o gatilho. Só isso. Então, ela pode ter contribuído com o comportamento dele, mas ela não é culpada do comportamento dele, né? Ela poderia ter feito um tratamento, ela poderia ter pedido ajuda, e ele também, óbvio, né? Mas eles poderiam ter pedido ajuda para que isso não levasse eles a esse caminho, até porque não foi benéfico para ela morar do lado da mãe também, porque ela começou a perder também a autoridade sobre os filhos dela. Então, olha só quanta coisa que envolve um comportamento que parece inocente, né? Não, olha, vamos morar ali do lado da casa da minha mãe, porque ela vai ajudar a gente, vai ficar tudo mais fácil, não sei o quê. Olha só quanto problema, né? A autoridade dos filhos, a questão da falta de privacidade, a entrada na casa e tal. É um comportamento pequenininho que gera um gatilho muito grande, mas mais uma vez não foi culpa dela, né? A culpa é dele, né? Nesse sentido, mas quando a gente supera, a gente tem que tirar esse processo. Aí outra coisa é que quando você supera, então acontece esse esvaziamento, e no esvaziamento acontece a colocação de algo muito poderoso dentro de você, que é o poder de decisão, né? Quando você tem o poder de decisão, significa que você vai decidir se você quer restaurar esse casamento, você vai passar essa página e você não vai mais olhar para esse momento. Esse problema aí acabou, né? Você não vai ficar aquela mulher que vai ficar desesperada, olhando o celular, querendo saber isso, querendo saber aquilo. Você vai ficar uma mulher que tá bem e você sabe que o seu relacionamento daqui pra frente é uma outra coisa. E você vai viver feliz esse relacionamento, tá? Agora, você também pode decidir por uma vida solo, né? Onde você diz, olha, tá bom, a gente já viveu isso, tá tudo certo, eu te perdoo ou eu te desculpo, enfim, qualquer que seja o seu processo, porque perdoar e desculpar são coisas diferentes, mas não é para esse vídeo de hoje. E você vai viver a sua vida feliz, sozinha ou arrumando um novo amor, eu não sei, mas quando você olhar para trás, isso não vai te trazer esse processo da traição novamente. O problema das mulheres que ficam ou que vão embora de um casamento onde existe a traição e ela não é superada, é que essas mulheres, elas não conseguem entender que elas estão sendo traídas todos os dias. Não porque ele todo dia vai procurar aquela outra mulher ou outras mulheres. É porque ela se traz todos os dias as memórias que aconteceram naquele dia da traição. E quando a gente se traz memórias, a gente as revive todos os dias com as suas sensações, com as suas emoções, com os sentimentos que elas causam dentro da gente. Portanto,
Se você foi traída há 2 anos atrás e até hoje você se diz que você foi traída e que aquele dia aconteceu isso, hoje você está sentindo a mesma dor de 2 anos atrás. Essa dor, ela é presente, ela é do dia presente. E isso é um problema muito grave, porque ela vai sendo cada vez mais refinada e alimentada, e ela vai crescendo dentro de você, te levando a ter doenças emocionais, físicas, às vezes, né? E que fazem com que a sua vida paralise, né? Porque hoje você não tá nem bem num casamento e nem bem sozinha, vivenciando uma nova história. Então, bora acabar com essa história aí, resolver esse problema e superar essa traição. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com aquela amiga que você sabe que também está passando por esse processo e precisa saber que esse canal existe. Isso ajuda bastante aqui o canal, me motiva a continuar fazendo vídeo para você, né? Então, faz aqui, ó, deixa seu like, deixa um comentário, porque assim o YouTube sabe que você tá ativa aqui no canal e ele sabe que você quer receber mais sobre esse tipo de assunto, tá bom? Outra coisa é, me segue lá no meu Instagram, @carlacunhapsique, que tem sempre live, tem sempre posts todos os dias lá pra gente conversar um pouquinho, tá? Tô sempre no Stories lá fazendo perguntinhas, falando diretamente com você. Quem sabe eu não respondo a sua pergunta lá no Stories, então me segue lá, tá bom? Um grande abraço então, até a próxima. Tchau, tchau!